O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje é a continuação da de ontem. Vocês vão logo perceber. Começa dizendo: Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo, mas, na medida em que sua produção erguia igualmente os números dos altares. Então aí que está o trágico. Houve uma época de muita prosperidade em Israel. Israel era uma vinha exuberante, em todos os sentidos. Não só em agricultura, mas em tudo. E dava muitos frutos para o seu consumo. Na medida da sua produção, então, na medida que ele produzia, erguia igualmente numerosos altares. Quer dizer, altares aos ídolos. Então, uma ambiguidade, uma traição a Deus, porque Deus estava dando abundância para eles, e eles, ao contrário, erguiam altares aos ídolos, até mesmo pensando que aquela prosperidade que eles tinham era fruto do culto aos ídolos que eles cultuavam. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. É Deus falando através de Oséias. Deve agora receber castigo. É como um pai, ou até mesmo uma mãe, que o filho, a filha, chega a um ponto que deve receber castigo. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derramará seus altares, derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. Simulacros são aquelas imagens de ídolos. Então, Deus mostra uma destruição àquilo, tudo que eles fizeram. Usaram ouro, prata para fazer os seus ídolos, e agora Deus diz que, com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros,
dirão agora, não temos reis. É como se fosse um deboche, porque era Deus que escolhia os reis. E eles como que debocham disso. Aliás, não é como, debocham disso. Dirão agora, não temos rei, não temos medo do Senhor. Pior ainda, não temos medo do Senhor. Quer dizer, uma autossuficiência enorme. Não temos medo do Senhor. O Senhor é o Senhor, está com letra maiúscula. O que poderia o rei fazer por nós? Continuando a debochar, o que poderia o rei fazer por nós? Será desmantelada, agora é Deus falando, será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Será desmantelada onde eles construíam aqueles altares. Pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes. Então, vejam, será desmantelados a idolatria. Vai ser desmantelada, é Deus falando dos lugares altos. E agora diz, pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abrolhos sobre seus altares. Eles construíram aqueles altares para os ídolos. E espinhos e abrolhos. Abrolhos são espinhos bem mais fortes, bem mais grosseiros. Então se dirá aos montes, cobrindo-os. Quer dizer, o susto deles, o terrível sobre eles, faz com que eles digam espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes, cobrindo-os. Veja que isso tem ligação com os fins dos tempos. Estamos no Antigo Testamento, mas isso está ligado com o fim dos tempos. Então se dirá aos montes, cobrindo-os, e as colinas cair sobre nós. Daí a palavra de Deus, semeai a justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova, um campo novo. É tempo de procurar o Senhor. É tempo de procurar o Senhor. Até que venha e derrame a justiça em vós. Não é somente para o povo daquele tempo que Deus está falando. É para nós também. É para o povo que nos rodeia. É o povo ao qual nós estamos ligados. É por isso que é preciso realmente tomar a nossa vocação e fazer o que diz aqui a palavra. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai um campo novo. É tempo de procurar o Senhor. Eles que não queriam procurar, que não queriam saber do Senhor, até que venha e derrame a justiça em vós. É interessante que ele está falando no Antigo Testamento, mas todos esses respingos do fim dos tempos. O Evangelho de hoje, mais uma vez de São Mateus, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os demônios, de expulsar os espíritos maus, de curar todo tipo de doença e enfermidade. O que estava acontecendo?
todo mundo se achava discípulo. E Jesus teve que fazer uma divisão de águas. Qualquer pessoa se achava discípulo e procedia como discípulo. Então Jesus divide as águas. Chamou os 12 discípulos, agora só 12. Só 12. E deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Nós podemos dizer, isso equivaleria a um batismo no Espírito, em que a esses 12, o Senhor estava dando um poder especial. E aí, apresento os nomes deles. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Agora já começa a falar em apóstolo. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que é o João evangelista. Então, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, outro Tiago, que é filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota. Os zelotas eram pessoas revolucionárias que achavam que iam desbancar o Império Romano com o Messias que devia vir. E é interessante que Jesus chama um zelota, Simão, e Judas Iscariotes, que foi o traidor do Senhor, de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, para não se misturar com eles. Não deveis ir para onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, porque samaritanos e judeus eram inimigos, e os mais ferozes eram os samaritanos. Então, Jesus não veio para a briga. E dizendo isso, não entrei nas cidades dos samaritanos, ide, porém, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ligado com o evangelho de ontem, há muitas ovelhas perdidas da casa de Israel, muitas. Então, ide antes, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa é a nossa missão. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Veja, Jesus acabou de escolher os 12 apóstolos e já está dizendo, o reino dos céus está próximo. Quer dizer, é como um raminho que foi plantado e que ele sabe que vai crescer, vai ter um caule, vai se espalhar, vai dar frutos. O reino dos céus, está dizendo Jesus, é assim, o reino dos céus está próximo. Embora, veja, chegamos até agora, mas principalmente pelo fato de chegarmos até agora, nós temos que estar mais atentos. Primeiro, pela nossa salvação. Depois, pela salvação dos outros. E, por fim, a salvação
de uma multidão. O Senhor quer que nós nos desvelemos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que não tenhamos descanso, pelo contrário, que busquemos por todos os meios as ovelhas perdidas da casa de Israel. A canção nova existe por causa disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.